A paz e a graça de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, a todos. Hoje eu quero falar para vocês do versículo 12, né, de Efésios, capítulo 4. Nós vamos ver aqui um assunto muito importante, eu acho que condiz, né, com a realidade de todos os cristãos. Vamos lá, então. Paulo aqui está falando sobre Jesus Cristo ter subido aos céus e antes de ter descido, né, quando ele veio e morreu e nos ensinou, e preparou-lhe os apóstolos e deu dádivas em homens para a edificação do seu corpo, né? A congregação. Então vamos ler aqui esse versículo e vamos fazer uma ponderação aqui. Visando o reajustamento dos santos para a obra ministerial, certo? Aqui na Almeida. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, tá? Para edificação do corpo de Cristo, certo? Então, o corpo de Cristo, ele foi edificado, ele está sendo edificado desde o momento em que Cristo, ele começou, né, iniciou ali com os apóstolos ali o evangelho, certo? Então, ali ele começou a preparar seu corpo, ele mesmo, né, como cabeça, preparando ali os apóstolos, 12 apóstolos, né, que ficariam com a responsabilidade de, depois que ele morresse, preparasse outras pessoas para cuidar de outras, para cuidar de outras, porque o cristianismo é basicamente isso. Você se prepara, né? Alguém te ajuda, alguém te esclarece, alguém te dá instrução, alguém te ilumina e te ensina sobre Cristo, e você, depois que está preparado, você usa tudo aquilo que você aprendeu e você vai procurar aprender mais também sozinho depois, né? Com estudo, com oração, com meditação, e você vai ajudar outros, certo? Então, é um dar e receber, né? Como se fosse o partilhar do pão, né? Você recebe o pão, você passa o pão, você recebe o pão, você passa o pão. Por isso que Cristo, na sua morte, ele instituiu, né, aquele ritual onde que ele pegou o pão, ele dividiu o pão e ele passou o pão. Quer dizer, o corpo de Cristo, ele é quebrado, né, no sentido de dividido, né, ele é dividido a outros. Todos que recebem o corpo de Cristo, ele come, né, daquele corpo, né, que significa que ele tem união com Cristo e ele reparte aquilo ali para outros. Então, é sempre um jogo de receber e dar, receber e dar, receber e dar. Sempre assim, partindo de Cristo. Cristo, ele se entregou, ele partiu o seu corpo, ele partiu o pão, ele tomou a iniciativa de partir o pão, né? Quando ele partiu o pão é porque ele foi despedaçado por nós. Realmente, literalmente, ele foi despedaçado por nós, por todos nós. Tudo aquilo que Cristo sofreu e passou, aquilo ali tem um objetivo, né? Aquele sofrimento ali foi como se Cristo tivesse sido despedaçado, certo? Para que cada um de nós pudéssemos ter um pouquinho de Cristo em nossas vidas. Então, Cristo, ele reparte o pão, ele quebra o pão, né? Eu estou falando quebra porque o pão, né? O verdadeiro pão da ceia não é esse pão com fermento que você pega macio, né? É um pão rígido, então você tem que quebrar mesmo. Você pega ele e quebra ele. Então ele quebrou, né, o seu corpo ali e distribuiu aos seus discípulos. Então, é, Cristo, quando ele desceu, ele fez tudo isso, depois ele ascendeu aos céus, tá? Aí, aqui falou, no verso anterior, né? O mesmo que desceu é também aquele que ascendeu muito acima dos céus para que desse plenitude a todas as coisas, né? Para que desse plenitude a todas as coisas. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, certo? E deu uns como apóstolos, aí ele começa a obra ministerial. Primeiro com os apóstolos, certo? Outros como profetas, então teve também profetas. Até hoje ainda tem alguns profetas, né? Não como, né, aqueles profetas do Antigo Testamento lá, né? Daqueles tipos ali não existe mais, né? Como Abraão, Moisés, Jeremias, Isaías, não é esse tipo de profeta aqui, tá? A categoria profeta, ela engloba, né, mais coisas. Esses são os maiores, gente. São o ápice dos ápices, esses profetas aí que nós falamos, né, do Antigo Testamento. Então, existe ainda profetas, mas não são profetas como exatamente igual como eles, né? Vamos lá. E outros como evangelistas, certo? Evangelizadores.
e outros como pastores e mestres, certo? Então veja que no corpo de Cristo você não vai ter apenas um tipo de característica, entendeu? Não é que todo mundo é apóstolo no corpo de Cristo. Não é que todo mundo é mão no corpo. Não é que todo mundo é coração no corpo. Não é que todo mundo é braço no corpo. Você tem o braço, você tem a mão, tem o coração, tem o dedo. Cada um tem a sua característica e cada um tem a sua função. Então, o corpo de Cristo também ele é dividido nesse sentido. Não é todo mundo que é apóstolo, certo? Apóstolo que a Bíblia fala são apenas os 12 escolhidos, né? Depois veio lá o substituto de Judas, depois o apóstolo Paulo e Barnabé, né? Que são chamados de apóstolos na Bíblia. Então, no máximo ali são o quê? São 14, né? 12, 14 apóstolos, né? Que são mencionados. Não são todos os apóstolos, né? Existiam alguns apóstolos também, né, que se falavam apóstolos. Paulo falou sobre isso em Coríntios, né? É, Apocalipse também fala sobre alguns que se chamavam apóstolos, mas que nós sabemos mesmo de apóstolos no máximo 14, tá? Contando Paulo e Barnabé, e o substituto de Judas. Então vamos lá. Outros como profetas, ou seja, nem todos vão ser profetas, tá? Outros como evangelistas. Quer dizer, nem todos vão ser evangelistas. O que é um evangelista? É aquela pessoa de evangelização, aquela que sai ao mundo, aquela que evangeliza, aquela que fala, aquela que convence, aquela que tem o dom da oratória, aquela que tem o poder da palavra do Espírito Santo. Nem todos têm esse poder. Nem todos conseguem se expressar da mesma maneira, né? É, Então, todos têm que ir, sair, pregar o Evangelho de Cristo? Sim, só que o pregar não é só evangelizar, entendeu? O pregar o Evangelho de Cristo é viver o Evangelho, né? Então, quando você vai, né, para sua terra lá, quando os apóstolos foram divididos, né, pelo mundo, uns foram para a Mesopotâmia, outros foram para a Grécia, outros foram para Roma, outros foram para a Arábia, outros foram para Babilônia, outros foram para África. Quer dizer, os apóstolos não ficaram lá em Jerusalém com uma comitivazinha de liderança, não. Na verdade, eles foram espalhados, eles ficaram ali em Jerusalém pouco tempo. Cada um, existe relatos históricos que falam até a morte de cada um deles, e cada um foi morto em um lugar diferente. Então, cada apóstolo, ao chegar em um lugar, o que ele fez? Ele viveu o cristianismo, né? Os apóstolos, eles eram um pouco diferenciados, porque eles, como apóstolos, eles já faziam quase tudo isso. Eles evangelizavam, eles pastoreavam, eles eram mestres ao mesmo tempo, né? Mas a grande maioria dos cristãos, né? Se você for pensar até no ponto de que a maioria dos cristãos daquela época viviam sobre o governo diferente do nosso, né? Que era escravidão, então a grande maioria era escravos, né? Paulo fala isso nas suas cartas. Se foi chamado como escravo, permanece como tal, né? Quer dizer, o sistema que o mundo romano, né, impunha aquelas pessoas ali era da escrava. Tinha homens livres e homens escravos, né? E muitos dos cristãos que se tornaram cristãos escravos. Então, como escravo, ele tinha que obedecer seu amo. Então, ele não podia simplesmente chegar e falar pro amo assim: olha, eu vou pregar de casa em casa, tá? Vou lá pregar de casa em casa. Não vou fazer minhas tarefas aqui de escravo da casa hoje, não, porque hoje é o dia do campo, né? Hoje é o dia de pregar. Então, eles não faziam isso, né? Não tinha essa autonomia de sair pregando de casa em casa. Isso, gente, esse negócio de pregar de casa em casa, né? Os apóstolos faziam isso e alguns missionários faziam isso, né? Paulo, né? Timóteo, muitos poucos. Silvano, alguns na Bíblia fala até o nome, tá? Eram aqueles que viviam mesmo para a obra. Esses sim iam, ficava, e não era casa em casa assim, numa casa bater, chamar, depois ir numa, não. Jesus Cristo falou que não era assim que devia fazer. Se encontrou paz naquela casa, ficava naquela casa. O que que significa isso? Ir de casa em casa. Significa que ele ia numa casa, se fosse bem recebido, ele ficava naquela casa, ganhava moradia ali por um tempo, hospedagem, né? Aí o que que ele fazia? Ele evangelizava aquela casa. Ele falava sobre Jesus de Nazaré, ele contava o que aconteceu em Jerusalém, ele fala que Jesus Cristo foi ressuscitado, ele falava que ele viu Jesus Cristo ressuscitado, que ele pegou nas feridas, que ele viu Jesus ascendendo aos céus e que Jesus Cristo deu aquela incumbência dele ir falar para as pessoas que o Salvador da humanidade tinha vindo para salvar a humanidade. Então essa era a evangelização. Aquela casa se tornava crente, né? Todo mundo e fazer o quê? Era batizado, né? Então não tinha esse negócio de ficar estudando a Bíblia ali com o cara 8, 9 meses, 10 meses, um ano, né? Para depois a pessoa ir lá e batizar, não.
A pessoa recebeu o evangelho de Cristo no coração, aceitou Jesus Cristo como Salvador, ali, o que que ele fazia? Ele já ia e batizava. Exemplo disso, o apóstolo Pedro, né? Apóstolo Pedro, no capítulo de Atos, capítulo 10 ali, você vai ver isso na família de Cornélio, né? Pedro foi lá e conversou com eles, né, explicou o evangelho e todo mundo foi batizado da casa. No mesmo dia, não teve um estudo lá de um ano, 8 meses de publicação, né, do escravo fiel escrito da época lá, né? Não tinha isso, né? Não tinha nada disso. Os apóstolos, eles falavam a Bíblia e contavam a história de Jesus para as pessoas e batizavam, certo? Então, vamos continuar aqui o nosso texto, né? Então eles faziam isso, depois que essa família toda era convertida, eles iam para um outro vilarejo, né? Ou a outra casa para converter outra família. Então era assim que é o trabalho de casa em casa. Esse era o verdadeiro trabalho de casa em casa. Eles iam, né? Evangelizavam a família ali, dormia com eles, moravam com eles alguns dias, 15 dias, 20 dias, um mês às vezes, né? Depois eles, que todo mundo converteu ali, formou até uma congregação na casa daquela pessoa ali, com os familiares, amigos e tudo. O que acontecia? Eles mudavam para uma outra região, outro vilarejo, né? Ou para uma outra casa, buscando mais pessoas, né? O objetivo disso, visando o aperfeiçoamento dos santos, certo? Para a obra do ministério. O ministério, o que é o ministério? O ministério não é ir de casa em casa. Às vezes a pessoa pensa assim, o ministério é ir de casa em casa. O ministério é falar lá na igreja, né? É o culto da igreja. Não é. O ministério que Cristo está falando aqui é o ministério do corpo de Cristo. Tudo que envolve o corpo de Cristo, né? As orações dos santos é ministério, o jejum é ministério, a edificação mútua é ministério, o viver com o cristianismo é ministério, o proselitismo cristão é o ministério, né? Até o fato de convencer outros a respeito de Cristo, ou mostrar a glória de Cristo a outros, né? Tudo que envolve, né, o corpo de Cristo é ministério, tá? Então, a edificação do ministério, para a obra do ministério. Essa obra envolve várias facetas, como você está vendo. Nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são evangelizadores. Quer dizer, os que não são condenados por não ser, ok? Você tem que entender isso, tá? Isso que é dom, é repartido por Cristo. Não é por vontade da pessoa. Ah, eu quero ser apóstolo. Ah, agora a partir de hoje eu quero ser apóstolo, quero galgar o privilégio de apóstolo. Não é assim que funciona. O Espírito Santo, né? Jesus Cristo divide do jeito que bem lhe agradar, certo? E o dom cada um recebe de acordo com o que Jesus Cristo lhe quer. Até que todos. Qual é o objetivo disso tudo? Qual é o objetivo? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, esse é o objetivo. Ó. Todos do corpo de Cristo precisa chegar na unidade plena do conhecimento do Filho de Deus. Certo? Porque não de Deus, porque Deus é impossível conhecer Deus. Tá? Deus é impossível conhecer Deus. Mas o Filho dele é possível nós conhecermos. Conhecer plenamente o Filho de Deus. Aqueles que dizem que Jesus não é Deus, né? Eles já estão muito distantes do conhecimento do Filho de Deus. Certo? Porque Jesus é Deus também. Certo? Então, o pleno conhecimento do Filho de Deus é entender exatamente o que ele é, como ele é, por que ele veio, por que ele morreu, por que ele subiu, quando ele vai voltar, né? Que ninguém sabe, mas nós esperamos, né? Todos os dias para nós é a vinda do Cristo. A gente vive assim, né? Todos os dias esperando a vinda do Cristo. Então a gente espera que seja hoje, né? Mesmo que talvez não possa ser hoje, pode ser amanhã ou depois, mas a gente vive todos os dias como se fosse o último, como se Jesus Cristo estivesse voltando agora, né? Então é isso. Ao estado de homem feito, à medida e à estatura da plenitude de Cristo, certo? Como um homem plenamente desenvolvido, à medida da estatura que pertence à plenitude do Cristo. Então, você já parou a pensar o que significa isso? Você está plenamente desenvolvido? Isso é muito importante, gente. À medida que você conhece olha só que aqui, olha, nesse texto, falou bem claro que o que vai fazer você se tornar um cristão verdadeiro é a plenitude do conhecimento do Cristo. Conhecimento do Cristo. Não é conhecimento de uma publicação, ou de uma revista, ou de uma teologia, entendeu? Tem gente que acha, né? Ah, eu vou estudar aqui a teologia da prosperidade para mim conseguir se tornar uma pessoa espiritual, né? Ah, eu vou estudar o darwinismo, né? Alguma pessoa pensa, né? Darwinismo é evolução, né? Para mim se tornar uma pessoa hábil em conseguir convencer
os ateus a acreditarem em Deus, né? Vou tornar expert nesse assunto para me poder. Ou eu vou estudar ali a teologia da Trindade, ou teologia do. O que for, gente. Não interessa. Escatologia, não interessa. Se você acha que conhecer escatologia traz salvação, traz a medida do que pertence ao Cristo, não. Claro que você precisa entender escatologia, você precisa entender Bíblia, você precisa entender várias coisas. Mas o que você precisa entender de verdade é Cristo. Tá? A estatura que pertence a Cristo, você só, você só vai receber quando você ter a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, tá? Pleno conhecimento do Filho de Deus. É isso que vai te fazer você se tornar um bom cristão. Não é você estudar isso, aquilo outro, achando que esses conhecimentos todos vão. Pode até te ajudar, mas esse não é o objetivo. O objetivo é conhecer Jesus. Por que disso? Olha só, aí Paulo vai explicar aqui, ó. Para que não mais sejamos meninos, ou pequeninos, né, aqui nessa versão, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Olha só, doutrina. Tá vendo? Porque essas doutrinas que não são bíblicas, elas se arraigam facilmente na vida das pessoas. Porque hoje muita gente é escrava aí de homens. Porque existe governantes aí na vida das pessoas. Por que que os pastores, os padres, os bispos, às vezes se colocam como, não todos, tá? Colocam como se fossem líderes da fé das pessoas, sendo que o único líder que existe é Jesus, né? E o único pai é o dos céus. Por que que existe essa dominação religiosa na vida das pessoas? Porque as pessoas são pequeninas. Enquanto você for pequenino, você vai cair em doutrinas, ventos de doutrinas, né? Aqui diz assim, ó, jogados como por ondas, levados para cá e para lá por todo vento de ensino. O que que é isso? Todo vento de ensino. Uma hora ensina que uma coisa, depois outra hora ensina outra, depois outra ensina outra, né? Vou dar um exemplo. Uma hora, um exemplo, tá, gente? A geração é de 1914 é a que é, vai chegar ao fim na geração de 1914. Nenhum deles, né, nenhum dos que estavam vivos presentes em 1914 ali, viram os acontecimentos de 1914. Essa geração não passaria até que todas as coisas acontecessem. Aí depois, olha só, agora não é mais, agora é a geração sobreposta, né? É os que viveram com aqueles ali. Daqui a pouco esses que viveram com aquilo ali também estão tudo velho, estão morrendo, e o fim não chegou. Aí vai ter uma outra, entendeu? Então vem o quê? Um levado por vento para cá, outro levado por vento para cá, para lá, né? Essas doutrinas, né, que ficam mudando constantemente, não só dessa religião específica, mas de todas as outras, né? Que você vê que são doutrinas frágeis, que não são doutrinas bíblicas, né? E que muitas vezes as pessoas pegam, né, como a teologia da prosperidade, por exemplo, né? Que é uma doutrina frágil, né? E que leva as pessoas para lá, para cá, né? As pessoas dão o dinheiro delas para essas pessoas aí, que são sanguessugas da fé, né? Então elas ficam como criancinhas, né? Pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Veja que aqui, olha, Paulo deixou claro que os homens, eles iriam ser astutos, ia maquinar o erro e iria fazer pessoas, criancinhas na fé, se tornar escravas deles. Então, quando você se torna escravo de homens, segue instruções de homens, né? Hoje pode isso, hoje não pode aquilo, hoje pode usar barba, hoje não pode, amanhã não pode mais. Hoje pode receber vacina, amanhã não pode receber mais. Hoje pode receber sangue, amanhã não pode receber mais, né? E assim vai mudando as doutrinas, vai mudando as coisas. Hoje comemora uma festa, amanhã não comemora mais. Essas milhares de doutrinas, gente. Tudo isso é o quê? Astúcia, fraudulência de homens astutos que maquinam o erro para fazer com que os pequeninos em Cristo se tornem escravos deles. Aí você não é mais escravo de Cristo, você é escravo dos homens. Cuidado. Então, olha o conselho, tá? Para finalizar. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Certo? Então, você só vai conseguir se livrar desses vigaristas da fé se você focar em Jesus. Certo? Pode fazer um teste. Você, qualquer religião que você seja, se você começar a focar em Jesus, e isso for um problema na sua religião, é porque a sua religião, ela não é uma religião cristã. Começa a focar em Jesus, começa a estudar sobre o que Jesus Cristo falou, como Jesus Cristo agiu,
e começa a perceber se na sua religião as coisas acontecem de acordo com o que Jesus Cristo fez, né? Por exemplo, Jesus Cristo, ele, como líder, né? Ele não tinha nada, né? O seu líder, ele tem relógio Rolex, né? Os ternos que ele usa, roupa que ele usa, os carros que ele usa, né? Os voos que eles fazem, a alimentação que eles fazem, onde eles moram, indica o que sobre ele? Ele é realmente um seguidor de Jesus, como líder, né? Não que você não possa ter boas coisas, o seu dinheiro que você trabalhou, você conquistou, mas da fé nunca, jamais, né? Você pegar um líder religioso que tem voto de pobreza e ele tem um Rolex no braço, que ele anda com os melhores carros possíveis, que ele tem os melhores tratamentos possíveis de saúde, que ele come do bom e do melhor, né? Que ele compra bebidas caras, né? Com que dinheiro, né? Nem sabemos de onde que esse dinheiro saiu, porque fazem voto de pobreza. Então, você vai ver que tem um problema aí, certo? Você vai ver que tem um problema aí. Qualquer religião, se você for ver, que o líder vive uma vida de ostentação, né? Em detrimento aos fiéis, com dinheiro da fé, você vai ver que ele não tem. Aquele ali é apenas uma massa de manobra para pegar criancinhas da fé. Não seja uma criancinha da fé. Cresça na graça de Cristo. Abandone esse tipo de, de couraça, né? Esse tipo de cadeia, né? Que talvez você tenha vivido por muitos anos achando que estava agradando a Cristo, mas não está agradando. Porque Cristo, primeiramente, ele veio para nos libertar das amarras. Ele não veio para nos prender, nos amarrar, certo? O verdadeiro cristianismo, ele acontece. Ele independe de igreja, de denominação. Então, é isso, pessoal. Espero que essas palavras aí edifiquem vocês, tá? Que tenham uma boa percepção aí de tudo que foi dito, que possa encorajar vocês aí com essas palavras.